E aí, ele tem razão? Cara, eu acho que ele tem razão. Por quê? Eu vou explicar uma análise geopolítica aqui. Vamos. Em 2003, o general Wesley Clark, general americano, ele revelou um plano que ele escutou dentro do Pentágono, onde ele trabalhava, no pós-11 de setembro. Os caras falaram, nós agora precisamos derrubar 5 países em 7 anos. Aí os países são Líbia, Síria, Líbano e o último, o Irã, que é o mais forte ali naquela região, né? O Irã é como se fosse uma potência ali do mundo islâmico e o patrocinador dos outros grupos, né? O Irã tem os proxies, né? O que é proxy? É procuração, né? Então a gente tem ali guerra por procuração. Em vez de eu ir pra guerra, eu dou uma procuração pro cara, pô, você pode fazer esse serviço pra mim? Significa, se você quer destruir Israel, por exemplo, você financia o Hezbollah e o Hamas, por exemplo. E os Houthis do Iêmen, né, que estão tendo um grande destaque agora, principalmente porque os navios ali mercantes passam no mar, eles estão destruindo todos os navios, está gerando uma preocupação enorme. Então, o Irã é essa potência regional que patrocina essa galera toda. É o último a ser derrotado, né? Então, depois que ele falou isso, ele até lançou um livro em 2013, ele se candidatou, mas não foi eleito. Aí ele começou muito a falar isso, olha, estão programadas essas guerras para derrubar esses governos. Logo depois daquilo, a gente começa a ver as primaveras árabes, ou as revoluções coloridas. A gente começa a ver vários movimentos em que começa uma revolta popular, aparentemente, mas na verdade é a CIA patrocinando essas revoltas populares para derrubar inimigos dos Estados Unidos em vários lugares diferentes. Então, quando a gente viu no Egito, tá tendo a Primavera Árabe. Primavera Árabe nada, é tudo patrocinado pelos Estados Unidos para derrubar o cara que era inimigo dos Estados Unidos e botar um amigo. Na Ucrânia, essa briga aí já desde 2003, né? Porque os Estados Unidos tirou um cara e botou um amigo. Aí o Putin tirou o cara e botou um amigo da Rússia. Aí ficou essa dancinha das cadeiras. Até o movimento do Euromaidan, na Praça Maidan, lá que foi em 2013, que ali deu uma zebra geral e os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, né, que era a agente americana que fazia essas derrubadas de governo, nos bastidores, a Rússia falou, meu irmão, vocês tomaram a Ucrânia da gente então, porque vocês tiraram o nosso amigo que foi eleito e botaram o amigo de vocês. Então, tudo bem, só vou ficar com a Crimeia para mim, então. Entendeu? Para começar. Então, assim, existe um plano para mudar totalmente o mapa do Oriente Médio. Só que isso é a segunda parte de um plano de 3 etapas que o Pentágono bolou. A primeira parte era qual? A primeira parte é tirar a Rússia da jogada. A segunda parte é tirar o Oriente Médio da jogada. E a terceira parte é, sem a Rússia e sem o Oriente Médio, partir para cima da China. Entendeu? Que isso, cara. Então, a gente está vendo agora a consolidação, ou o início da segunda parte. Qual que é a ideia? Olha a quantidade de dinheiro e de homens que a Rússia já perdeu na Ucrânia desde 2022. Para ela ajudar a galera do Oriente Médio, tá complicado hoje, porque o cara já tá sobrecarregado lá. Essa era a estratégia. Porque a Rússia é o bulldog ali daquela região, o cara é mais forte. 30 mil ogivas nucleares, né? Então, vamos deixar a Rússia super ocupada, porque aí a gente parte para cima do Oriente Médio, ela não vai poder ajudar, e depois que a gente resolver o Oriente Médio, a gente parte para cima da China e não vai ter nem a Rússia nem o Oriente Médio para ajudar, que aí vai ser uma briga mais fácil. Então, pelo que ele está falando aí, eu creio que faz sentido esse raciocínio, que a gente está nessa etapa aí. São várias partes desse plano. Vou aproveitar para falar algo que é muito pouco falado. Eu sei que você recebe muita gente de geopolítica e tal, muitos analistas, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o projeto que foi criado no dia 10 de setembro de 2023. Tá. 10 de setembro de 2023. Outro dia. Foi anunciado ao mundo um plano que tem tudo a ver com isso, chamado IMEC. É IMEEC. Significa o quê? India, Middle East, Europe Economic Corridor. Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa. O que é isso? Um plano bolado por esse grupo para fazer frente às novas rotas da seda, né, Belt and Road da China, que a China está usando para dominar o mundo, oferecendo empréstimo e muitas vezes pegando como pagamento os recursos naturais, como fizeram com o Equador e com vários países sul-americanos. Ou até posições militares também. Também, é parceria, né? Deixa eu botar uma base aí, eu patrocino a construção de estradas e tal, aeroportos e portos, né? Então, qual que é a ideia? Tirar de cena a Rússia como fornecedor, na verdade, foi um pouco depois do início da guerra da Ucrânia, né? Dia 10 de setembro. A ideia era tirar o controle do fornecimento de gás natural da mão da Rússia, fornecimento de gás natural para a Europa, que já era, sei lá, 40%, 50%, e
Se os gasodutos Nord Stream 2 fossem concluídos, ia para 60%, 80%. O Trump sempre falava contra, ele esculhambava lá o diretor-geral da OTAN, que era o Jens Stoltenberg, ele falava, cara, não tem como autorizar esse projeto, vocês vão ficar na mão da Rússia. Se vocês autorizarem esse projeto, eu vou sancionar as empresas alemãs que estão recebendo esse gasoduto. Ele sancionou. Aí as empresas falavam, tô fora, meu irmão, não vou ficar sancionado pelos Estados Unidos, não. Aí o projeto ficou parado, depois, misteriosamente, explodiram os gasodutos, né? Uma história não resolvida até hoje. A gente sabe que teve uma participação dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Noruega, porque eu passava pela Noruega ali. Então, mas os caras fingem que não aconteceu nada, não fala sabia, disso. Acho que foi um defeito, né? Não sei o que aconteceu, né? Deve ter... Acho que alguém acendeu um cigarro, caiu lá no fundo do mar, né? Não sei quantos... Bem possível. Dezenas de metros, né? Deve ter sido algo dessa natureza. Então, o iMac, ele é uma concorrência com a Rota da Seda e ele parte do princípio que a Rússia vai deixar de ser o grande fornecedor de gás natural. E quem seria o substituto da Rússia? Israel. E aí você fala, mas Israel tem essa quantidade de gás natural? Eu te perguntar, se eu fosse chutar, eu ia chutar, sei lá, o Catar. O Catar tem gás natural pra cacete. Eu acho que o Irã, por exemplo, o Irã é o segundo maior reserva de gás natural do mundo. Qual é a ideia? Israel em si não tem grandes reservas de gás natural, mas na faixa de Gaza tem. Em 2000, a empresa, acho que foi a Exxon, descobriu no litoral de Gaza das maiores reservas de gás natural do planeta, chamada Gaza Marine, ou Marina de Gaza. E eles começaram a arrumar uma maneira de tentar explorar esse gás. Começaram a explorar nos anos 2000, só que o Hamas ficava jogando míssil nas plataformas, ficava sempre dando tiro, jogando bomba. E aí as empresas americanas falaram, vou parar, cara, não tem mais como. E aí, o que eles concluíram? Para a gente assumir o controle desse gás e substituirmos a Rússia para fornecer gás natural para a Europa, esse acordo foi feito dia 14 de julho de 2022, quando o ministro da Energia de Israel fez uma reunião com o ministro da Energia do Egito e com a Ursula von der Leyen, que é a presidente lá da União Europeia. Qual era o combinado? Israel iria pacificar a faixa de Gaza para tirar esse problema. Pacificar daquele jeito. Daquele jeito, né? Passar o cerol. Pacificar a faixa de Gaza, entre aspas. Estou falando do discurso deles, né? Vamos pacificar, né? O Trump falando isso aqui vai virar uma Riviera francesa, coisa linda, né? Você olha e fala, esses caras são malucos, né? Não é possível. Aí, o gás seria extraído por Israel, mandado para o Egito para ser refinado, ia ser refinado no Egito e mandado de navio para a Europa. Esse que era o plano. Só que para isso precisava pacificar a faixa de Gaza. Esse projeto foi apresentado pelo Benjamin Netanyahu no dia 20 de setembro de 2023, na Casa Branca. E eu sei tudo que eles conversaram dentro da reunião lá, secretamente. Aí você fala, pô, Daniel, você é sinistro, hein? Daniel, tu tem um infiltrado lá, cara? Tu tá por dentro do Não, tem internet, pô. Tá no site da Casa Branca a transcrição da conversa inteira. Então não era pra ser secreta, no fim das contas. Não, essa era a parte pública da conversa, e na parte pública já tá tudo que tá acontecendo hoje. Essa na parte pública já tava com essa merda toda aí. Se você botar WH, que é White House, Netanyahu, Biden e Mac, tu acha fácil esse negócio. Então, quando aconteceu o dia 7 de outubro lá, aquele ataque do Hamas contra Israel, eu já sabia o que estava em jogo ali. Então, o que aconteceu? No dia 20 de setembro, o negócio foi criado dia 10 de setembro. 10 dias depois, Benjamin Netanyahu pegou o aviãozinho dele e foi para os Estados Unidos para conversar com Biden. E a conversa, pela transcrição, é o seguinte, olha, temos que tirar o Irã de cena para a gente poder pacificar aquela região, para a gente montar um novo mapa do Oriente Médio, e o novo mapa do Oriente Médio vai ser debaixo do nosso comando,